Revelado. A incrível transformação de uma avó tocante em uma jornada de vingança e superação. Dona Teresa olhava pela janela da sua pequena casa no interior do Brasil, onde o sol poente tingia o céu de laranja e rosa. Aos 70 anos, as rugas em seu rosto contavam histórias de desafios e superações. Desde a morte do seu marido, um operário que trabalhava duro para sustentar a família, a vida parecia ter perdido a cor. Agora, ela se via responsável por Clara, sua neta de apenas 10 anos, que enfrentava o preconceito na escola, sendo chamada de garota da favela. A dor da perda a consumia, mas também a motivava a lutar por um futuro melhor. A cidade estava prestes a vivenciar uma mudança significativa com a chegada da Energia do Futuro, uma grande empresa que prometia empregos e desenvolvimento. A esperança de Teresa se reacendeu ao imaginar Clara longe da escassez, talvez ganhando uma chance de se tornar alguém. Teresa lembrava do respeito que seu marido tinha por sua profissão, da dignidade de um trabalhador. Mas, ao saber que não poderia participar de um programa social que apoiaria as famílias carentes, sua angustiante exclusão a deixou devastada. Como podia isso acontecer? Ela, uma mulher que sempre acreditou no trabalho duro, sentiu o peito apertar com a injustiça. Precisamos nos unir, disparou Teresa para suas vizinhas em um café da tarde que rapidamente se transformou em uma assembleia improvisada. Suas amigas a escutaram, e o murmúrio de indignação cresceu. Aquela sala simples, preenchida por vozes que compartilhavam frustrações, tornou-se um espaço de esperança. Vamos lutar por nossos direitos. Chega de sermos ignorados. As palavras dela reverberavam com a força de uma tempestade, dando novo impulso à comunidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A assembleia acontecia em um clima intenso, e quando chegou a hora de se apresentar, Teresa subiu em uma cadeira, o coração pulsando como um tambor. Nós sabemos o que é trabalhar duro. Amanhã, vamos aos executivos da Energia do Futuro e mostrar que não seremos mais caladas. As pessoas no salão aclamaram. Entre elas, havia resquícios de tristeza, mas a determinação se tornava palpável. Então, ela avistou um executivo da empresa na plateia, observando com um ar de desdém. Teresa sentiu uma chama de raiva, mas também de coragem. Era hora de transformar esse desprezo em força. No olhar da multidão, ela viu a expectativa e o medo. Ali, no centro de tudo, Teresa soube que estava lutando não só por ela, mas por todos. A pergunta fervilhava em sua mente. Até onde você está disposto a ir para defender o que é certo? Ninguém ali sabia da força que essa avó tocante estava prestes a revelar, mas todos aguardavam ansiosos pelo primeiro passo que poderia mudar suas vidas para sempre. A luz do dia se despedia lentamente, e a expectativa no ar estava tão densa quanto a fumaça de um incêndio. Teresa desceu da cadeira com um misto de adrenalina e nervosismo, o olhar firme e decidido. O dia seguinte seria crucial, e se tudo desse errado, as consequências abalariam não apenas sua vida, mas também a de sua neta e de todo um bairro que estava finalmente começando a se unir. Naquela noite, debaixo da fraqueza que a privação trouxe, Dona Teresa não conseguiu dormir. As imagens da assembleia dançavam na sua mente. O barulho daquelas vozes unidas parecia ecoar em seu coração. Durante horas, ela se virou e se mexeu na cama, pensando nas palavras que precisaria dizer, nas emoções que precisaria transmitir. Se ao menos ela pudesse fazer cada um deles sentir o peso da injustiça, talvez eles, os poderosos, pudessem ouvir. Quando os primeiros raios de sol cortaram o céu, Teresa já estava de pé. A manhã parecia promissora, mas o nervosismo a dominava. Vestiu a sua melhor blusa, uma verde que fazia lembrar o campo, algo que seu marido sempre dizia que fazia ela brilhar. E assim partiu, com Clara segurando sua mão com força, como se soubesse que aquele dia era especial. No centro da cidade, a sede da Energia do Futuro era uma grande construção moderna, um verdadeiro contraste com as casas simples ao redor. A imposição daquilo tudo parecia um soco no estômago. Mas Teresa sentiu que o local representava uma oportunidade, uma chance de lutar, de transformar não só o futuro de Clara, mas o do bairro inteiro. Ao chegarem, o semblante dos executivos era de indiferença. Teresa sentiu seu coração acelerar ao abrir a boca para falar.
O pânico quase a paralisou, mas o olhar determinado de Clara a reanimou. Ali está a minha razão, pensou. Bom dia, começou, sua voz um pouco trêmula, mas logo se fortalecendo. Hoje, estamos aqui porque queremos voz. Voz para nossos filhos, voz para nossas famílias. Não somos apenas números estatísticos. Estamos cansados de sermos ignorados. Merecemos respeito. O murmúrio de apoio começou a crescer entre os outros moradores que a acompanharam. Cada palavra de Teresa ressoava com força, e ela sentia que o coração daquelas pessoas pulsava junto com o seu. E então, em um momento que parecia estar em câmera lenta, o executivo que havia desdenhado de Teresa na Assembleia entrou em cena. Ele se posicionou, interrompendo-a. Temos nossas políticas, disse com um ar descuidado. Não posso fazer nada. A raiva subiu à cabeça de Teresa, mas a resposta que lhe veio à mente não era de conflito, mas de solidariedade. E se a sua política não é inclusiva, que mudança temos na comunidade? A vida de todos aqui é valiosa. A plateia explodiu em aplausos e gritos de apoio. Era mais do que apenas uma luta por oportunidades, era um grito por dignidade. As palavras de Teresa ecoaram, e algo mudou nas expressões dos executivos. Uma inquietação correu pela sala. A força daquela mulher não poderia ser ignorada por muito tempo. Mas enquanto a esperança começava a florescer, uma sombra pairava sobre a sala. Clara olhou para a avó, percebendo que aquela batalha estava apenas começando. O que mais iriam descobrir sobre aquela empresa poderosa? O que Teresa não sabia era que, ao abrir a porta para a luta, algo maior estava à espreita, algo que poderia colocar tudo a perder. Enquanto a tensão se acumulava, a pergunta era clara: estariam prontos para enfrentar as consequências? O silêncio que pairava na sala era denso, quase palpável. Teresa sentia o suor escorrendo pela sua testa, mas a adrenalina pulsava em suas veias. Agora, ela tinha atenção. Assim que o executivo parou de falar, a sala explodiu em murmúrios. A indignação tomou conta de todos, e Teresa permaneceu ali, com o coração na boca, esperando o momento certo para retomar seu discurso. Não estamos aqui apenas para pedir, ela continuou, a voz mais firme. Estamos aqui para exigir mudança. As nossas crianças vão crescer aqui. Elas têm sonhos, e esses sonhos não deveriam ser sussurros abafados. Ela olhou diretamente nos olhos do executivo. A sua política é suficiente para vocês, mas nós somos humanos, e isso não é suficiente para nós. Um murmurinho de concordância surgiu na sala, e os olhos dela brilhavam. Um pequeno sorriso surgiu no rosto de Clara, que a observava com uma mistura de orgulho e temor, desejando que a avó não parasse. Mas Teresa sabia que a luta estava apenas começando. As expressões dos executivos começaram a mudar, mas na linha de frente, o mesmo homem que interrompera antes parecia mais descompensado, coçando a nuca nervosamente. Estamos falando de oportunidades que vocês nos tiraram. Teresa exclamou, a paixão em seu coração tornando cada palavra uma punhalada no silêncio. E então, como se a vida tivesse se desdobrado em dois caminhos, duas mulheres no fundo da sala se levantaram, entrelaçando-se na coragem de mobilizar os outros, segurando cartazes com mensagens de apoio. Aquela cena tocou Teresa de forma profunda. Elas eram muitos, e juntas eram mais fortes. De repente, a sala parecia menor, absorvida por aquele mar de vozes clamando por igualdade. Mas a luta de Teresa estava longe de terminar. Precisamos de um compromisso concreto. Isso não é só uma assembleia, é a nossa vida. Ela viu os olhos de Clara brilharem. Aquilo era por um futuro melhor. Mais uma vez, o executivo tentou interrompê-la, mas o clamor da plateia só crescia, transformando-se em uma onda que ia em direção à mesa deles. Teresa respirou fundo e se deixou levar pelas energias da sala, percebendo que não só ela, mas todos aqueles moradores eram as vozes que traziam a mudança. Quando ela pensou que o auge da emoção havia passado, um homem mais velho da comunidade levantou-se. Era seu José, um conhecido do bairro que nunca se calava. Ele se dirigiu à mesa e, com a voz embargada, disse: "Quantas gerações ainda teremos que lutar por respeito? Nós merecemos isso, e não vamos desistir até que nossa comunidade seja ouvida." A sala se encheu de aplausos e gritos. O coração de Teresa se encheu de esperança, mas havia um sentimento persistente de que algo sombrio ainda estava por vir. No fundo de sua mente, a inquietação se instalou. Havia pessoas ali que se importavam apenas com números e lucros. O que aconteceria se eles enfrentassem a verdadeira força daquele movimento?
Enquanto os aplausos ecoavam, um novo personagem surgiu, um jovem repórter, que se aproximou, câmera em punho, ansioso por capturar cada detalhe daquela luta. Teresa sabia que a visibilidade seria crucial, mas o olhar do rapaz trazia um brilho que a deixava apreensiva. O que você pretende fazer agora? Ele perguntou, e a pergunta ficou suspensa no ar. Teresa olhou para Clara, sentiu a mão da neta se apertar em sua. Havia tanto em jogo, e ela se perguntou se estava realmente pronta para mergulhar ainda mais fundo. Mas a resposta estava lá, na intensidade dos aplausos, na determinação dos seus vizinhos. Era um sinal de que tudo estava começando, e que, talvez, o verdadeiro desafio estivesse a apenas um passo de distância. Mal sabia ela que o futuro reserva surpresas que podem voltar a abalar seus pilares. Como Teresa responderia a tudo isso? Teresa respirou fundo, sentindo a pressão de todos os olhares que a cercavam. A sala estava tomada por uma energia combinada de medo e esperança. Olhando para o repórter, respondeu com firmeza: agora, nós vamos falar e ser ouvidos de uma vez por todas. O jovem assentiu, pronto para registrar cada palavra. Imediatamente, Teresa se virou para a plateia, que a observava com expectativa. As vozes que antes estavam em uníssono agora se calaram, e ela começou a retomar seu discurso. Este não é apenas um apelo, é uma declaração de nossa resistência. Sua voz ecoou, envolta em emoção. Quantas vezes fomos ignorados? Quantas vezes deixaram nossos sonhos de lado? As mãos da mulher tremiam, mas não de medo. Era uma mistura de adrenalina e determinação que pulsava em suas veias. Nós somos mães, avós, pais, filhos. As nossas vozes importam. Não podemos continuar aceitando o que nos foi imposto. Cada frase parecia cortar o ar, e a energia na sala começava a se intensificar novamente. De repente, o executivo que havia interrompido Teresa antes levantou-se, sua expressão agora mais séria. Ele parecia estar se preparando para uma retaliação. Mas, antes que pudesse falar, uma onda de gritos emergiu da plateia. Fala, Teresa. Não deixa eles calarem vocês. A força da comunidade tornou-se palpável. Clara começou a gritar junto com os outros, sua voz aguda destacando-se entre os murmúrios. Não somos um estorvo. Somos uma parte essencial desta cidade. A garotinha estava fervorosa, suas palavras pesadas com emoção. O coração de Teresa derretia a cada grito da neta. No fundo da minha alma, eu sempre soube que tínhamos o poder, Teresa declarou, agora com lágrimas nos olhos. E se temos que lutar, então lutaremos. Não apenas por nós, mas pelas gerações que vêm. Os aplausos tornaram-se ensurdecedores. Nessa explosão de apoio, Teresa sentiu uma espécie de renovação. Era como se todo o peso que carregava estivesse sendo transferido para o coletivo, e juntos estavam erguendo um novo estandarte de esperança. Depois de alguns minutos de aclamação constante, o executivo finalmente encontrou um espaço para intervir. Entendo sua posição, mas vocês precisam compreender que há regras e limitações que não podem ser ignoradas. Sua voz era firme, mas Teresa viu um fio de hesitação em sua expressão. Aquilo era tudo o que ela precisava. Nós não estamos aqui para aceitar limitações, senhor. Teresa retrucou, sentindo que a maré havia definitivamente mudado. Se são as regras que nos limitam, então essas regras precisam ser reavaliadas. Ela viu o repórter balançar a cabeça, capturando cada instante dessa conversa intensa. O clamor da sala se intensificava, as vozes se entrelaçando em uma sinfonia de unidade e determinação. Mas logo a agitação foi interrompida por um ruído súbito. Um grupo de homens de terno, com expressões frias, entrou na sala. O clima imediatamente mudou. Eram representantes de uma empresa rival, ali para fazer pressão sobre os executivos locais. Estamos aqui para lembrar que negócios são negócios. E vocês estão se metendo onde não foram chamados, disparou um deles, em um tom ameaçador. O coração de Teresa disparou. Ela sabia que seus adversários estavam ali para tentar calar aquela voz poderosa que estava crescendo. Não era apenas uma luta por mudança, mas agora se tornará uma batalha de resistência. De um lado, a força da comunidade, do outro, a frieza do lucro e da ambição. Teresa sentiu o ambiente se tornar pesado, mas, em meio à pressão, uma ideia audaciosa começou a formar em sua mente. E se aquele fosse o momento de marcar uma linha divisória? Se fossem aquelas palavras que poderiam desmantelar toda a estrutura que tentava sufocar suas vozes? Ela se preparou para dar um passo que poderia mudar tudo novamente. O que Teresa falaria agora?
A sala estava em suspense, e a resposta parecia estar prestes a surgir. Teresa sentiu seu coração acelerar, a adrenalina percorrendo seu corpo. Os olhares da plateia estavam fixos nela, cheios de expectativa e um pouco de medo. Ela podia sentir a tensão no ar, tão densa que quase podia cortar com uma faca. A presença dos homens de terno despertava uma fúria silenciosa nos rostos de seus conterrâneos. O que ela poderia dizer que realmente impactasse? O que seria suficiente para não só calá-los, mas para acender uma chama de mudança? Respirou fundo, buscando dentro de si a força que sempre tivera e que agora fluía como um rio. E assim, com a voz mais firme do que nunca, começou. Vocês podem ter poder e dinheiro, mas não têm o que temos aqui: o amor por nossa comunidade. As palavras se espalharam pela sala e a plateia reagiu com murmurinhos de aprovação. O brilho nos olhos de Clara apenas reforçou a determinação de Teresa. Essa cidade pertence a todos nós, e não deixaremos que decisões sejam tomadas sem que nossa voz seja considerada. Ela olhou nos olhos do executivo, desafiando-o a responder. Com todo respeito, o que vocês propõem não é viável. Existe um desenvolvimento a ser feito, e nós não temos tempo para ouvir suas queixas, ele respondeu, mas a trégua que antes existia agora era quebrada por sua insegurança. Viável? Teresa quase riu da palavra. Viável é garantir que nossos filhos cresçam em um lugar seguro, onde possam sonhar e lutar por um futuro melhor. Viável é ouvir as vozes que têm sido silenciadas, não à base de dinheiro. O fervor em sua fala era palpável. As pessoas começaram a se levantar, sem as cadeiras, sem se importar. A sala explodiu em apoio, e os gritos aumentaram, como se a energia dela tivesse tocado o coração de todos, uma onda de esperança que não parava. Nós não somos apenas números em um gráfico. Somos vidas, histórias e sonhos. As palavras de Teresa reverberavam em ecos de determinação, e agora era uma guerra de vozes. Um dos homens de terno fez um sinal para os outros, mas Teresa percebeu que havia uma fissura em sua postura. Era o momento certo. Se vocês têm regras a seguir, então me digam, quem as criou? Foi alguém que não se importa com as nossas vidas. Esses negócios não devem se sobrepor ao que é certo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O executivo parecia atordoado, alguns de seus colegas de terno trocavam olhares nervosos. Teresa intensificou seu olhar, esperando que eles entendessem a força que a unia com a plateia. A mudança começa por aqui. E não vamos parar até que ela aconteça. Clara estava ao lado de sua avó, com as mãos apertadas em um punho firme. Ela sentiu a coragem fluir da matriarca, e uma ideia a impulsionou. Podemos fazer uma petição. Mostrar a eles o que desejamos agora mesmo. Clara gritou, a euforia energizando a sala. A cada nova ideia que brotava, mais pessoas se afastavam do silêncio. O repórter, capturando toda a energia, começou a alavancar a conversa, fazendo perguntas e sugerindo um movimento coletivo. O que antes era uma luta solitária agora se tornava um clamor comunitário, e a força crescendo era inegável. Mas, quando tudo parecia que ia mudar, um telefonema repentino interrompeu a dança da esperança. O executivo atendeu rapidamente, e seu rosto empalideceu. O que poderia ser tão importante? Teresa não podia ignorar a preocupação que começou a se espalhar ao redor dela. O que seria revelado nessa conversa? No fundo, ela já sentia que grandes decisões estavam prestes a ser tomadas. O futuro podia depender de uma única palavra. E naquele momento, a sala aguardava. Cada respiração era uma ponta de ansiedade, pronta para explodir em alegria ou desespero. O murmúrio na sala cresceu, como um rugido distante, enquanto todos aguardavam a reação do executivo. Os olhos de Teresa não se desviavam dele, tentando ler sua expressão. Clara, ao seu lado, sentia a inquietação pulsar em suas veias, uma mistura de raiva e expectativa. Desculpe, mas preciso, o executivo disse ao telefone, sua voz trêmula, quase irreconhecível. Ele se afastou um pouco, tentando se isolar, mas o eco de sua presença ainda se fazia sentir entre os membros da plateia. O olhar de Teresa encontrou o de Clara e, naquele instante, suas almas se conectaram. A avó, com a sabedoria de quem viveu e aprendeu, e a neta, cheia de visão e coragem. Era uma combinação poderosa. Enquanto o executivo permanecia no telefone, as conversas começaram a aumentar ao redor. Um grupo de jovens se reuniu ao lado de Teresa, formulando um plano. Se ele não está ouvindo, precisamos que o mundo ouça a gente. Um deles puxou um cartaz que dizia nossas vidas, nossas escolhas. E logo outros começaram a se manifestar, levantando suas vozes em apoio à causa.
Era como se uma chama tivesse sido acesa, e ninguém queria se apagar. O coração de Teresa batia forte. Olhando ao redor, ela via rostos conhecidos, alguns dela, outros de crianças que costumava ver brincar nas ruas. Ela desejava ardentemente que esse sentimento de união não se dispersasse. Inspirada, gritou para a multidão: vamos mostrar a eles quem somos. Nossos sonhos não são descartáveis. As vozes ecoaram, e o repórter, cativado pela energia, levantou sua câmera com um sorriso de aprovação. Teresa sentiu que tinha em suas mãos uma oportunidade única. Com todo seu ser, ergueu as mãos e disse: vamos fazer uma grande manifestação. Seremos uma só voz. Enquanto a plateia respondia com entusiasmo, ela teve um vislumbre do futuro que podia ser criado. O suor nas têmporas, a emoção nos olhos e a determinação no coração a guiavam. Mas os homens de terno, mesmo com a fragilidade que mostravam, ainda eram poderosos. Ela notou o executivo voltar ao grupo, o rosto mais pálido do que antes. Algo grave estava acontecendo. Senhoras e senhores, ele começou, sua voz entrecortada. Recebi notícias de que há planos que não envolvem apenas esta cidade. Isso tudo pode mudar a qualquer momento. O que ele acabou de revelar era uma bomba. Os murmúrios tornaram-se gritos, e o nervosismo transformava-se em algo quase palpável. As implicações daquelas palavras começaram a se infiltrar nas mentes da multidão. O que isso significa? O que vem por aí? Teresa percebeu que a incerteza poderia ser um aliado ou um inimigo. Puxando Clara para mais perto, disse: precisamos descobrir o que está acontecendo. Isso pode ser nossa chance de agir antes que seja tarde demais. E a sala, agora, estava em um frenesi. Cada um começou a fazer perguntas, a buscar entender as consequências daquela revelação. Uma jovem, com lágrimas nos olhos, gritou: o que faremos se eles nos deixarem de lado? Não podemos deixar isso acontecer. Teresa, com o corpo pulsando de emoção, olhou para todos e tomou uma decisão. Vamos nos unir. Precisamos agir antes que a oportunidade escape pelas nossas mãos. Se eles acham que podem simplesmente decidir sobre nós, vamos mostrar o contrário. Nossas vozes serão ouvidas, e não teremos medo. Mas à medida que a força da comunidade se solidificava, um grupo de homens se aproximava ligeiramente, com semblantes preocupados. Uma das figuras mais proeminentes no grupo dirigiu-se a Teresa. Você não tem ideia do que está lidando. O que eles estão tramando é maior do que você possa imaginar. As palavras dele deixaram Teresa sem fôlego. O que poderia ser tão sombrio? O futuro que ela almejava estava prestes a se transformar em um labirinto de incertezas. A sala estava repleta de tensão, e a verdadeira luta parecia apenas ter começado. Teresa sentiu que precisava de um plano, mas a grande revelação ainda pairava no ar. O que seria descoberto a seguir poderia não só mudar suas vidas, mas impactar toda a cidade de maneiras imprevistas e profundas. O ar estava carregado de expectativa, e Teresa sentiu um frio na barriga. Aquela conversa com o homem de terno não poderia ter vindo em um momento mais crucial. Maior do que eu possa imaginar? As palavras dele ecoavam na sua cabeça, como um sininho que chama a atenção para algo que estava prestes a ser revelado. A multidão ao seu redor murmurava inquieta, e a energia que antes a levantava agora estava pesada, como um manto de incertezas. Clara olhou para a avó, seus olhos brilhando com determinação. O que você acha que ele quis dizer? A pergunta flutuou entre elas, mas Teresa não tinha uma resposta clara. Uma parte de seu ser queria ignorar o aviso, empurrar a luta para frente, mas outra parte sussurrava que havia algo mais profundo, algo que não podia ser negligenciado. A figura que se aproximara tinha um semblante sério e preocupado. Ele parecia um catalisador de trevas. Se você continuar com esse plano, pode colocar todos nós em risco. Não sabe com quem está lidando. Teresa sentiu que aquelas palavras eram um desafio. O que a assustava não era o aviso em si, mas a ideia de ser silenciada, de deixar que a luta que acreditava se transformar em nada. Precisamos saber o que está em jogo. Vamos buscar mais informações, decidiu. O olhar de Clara, que sempre fora seu apoio, agora por trás da bravura, refletia a insegurança e a curiosidade. Os jovens ao redor não sabiam a extensão do que estava acontecendo, mas foram capturados pela energia de Teresa. A frase "nossas vidas, nossas escolhas" agora pulsava como um mantra, e Clara se deteve para gritar o que todos estavam pensando. E se não fizermos nada? E se deixarmos que esses homens decidam nosso destino sem nós? O grupo agora estava em voltas, se organizando.
A ideia de uma manifestação tomou forma, mas as dúvidas começavam a despontar. E se eles fizerem algo pior? Perguntou um jovem. A inquietação crescia. Teresa sentiu que precisava agir, mas como fazer isso em um território desconhecido? Sem mais demora, ela pegou seu celular e começou a procurar por informações. Clara fez o mesmo. Com dedos apressados, cada busca tornava-se uma lâmpada acesa em meio à escuridão. Ao mesmo tempo, sotaques diferentes e vozes frenéticas se misturavam em um coro de preocupação. As horas se passaram, e a sala agora estava envolta em uma mistura de excitação e desespero. Teresa e Clara encontraram uma pista. Um relatório vazado mencionava um grande projeto que afetaria diretamente a vida de muitas pessoas na cidade. Algo como uma especulação imobiliária que ameaçava os lares que haviam sido construídos com tanto carinho. O plano parecia um golpe que poderia tirar tudo o que conheciam. Teresa respirou fundo e virou-se para a multidão, usando a força das palavras que surgiam de sua alma. Gente, encontramos algo. Eles estão planejando um ataque às nossas vidas. Precisamos agir agora. A energia mudou novamente, um calor crescente que se manifestava em gritos de indignação. Mas com isso, a sombra dos homens de terno tornava-se mais presente. Sabiam que estavam sendo seguidos, e as trocas de olhares entre eles eram um aviso silencioso. Teresa percebeu que o tempo estava se esgotando. A inquietação pulsante dentro dela se transformou em uma vontade feroz de não deixar que a história fosse escrita por outros. Enquanto a multidão começava a levantar suas vozes novamente, uma sensação estranha invadiu o coração de Teresa. E se eles tomassem medidas drásticas para nos silenciar? Essa pergunta pairava no ar como uma nuvem carregada. Alguma coisa estava prestes a acontecer, e a tensão na sala se tornava palpável. O futuro estava repleto de incertezas, e eles estavam nas fronteiras de uma luta que parecia maior do que qualquer um deles. O que a aguardava, no entanto, poderia transformar suas vidas para sempre. A esperança se misturava com o receio, e a jornada de revelações estava apenas começando. Ao se virar novamente para a multidão, Teresa fez a pergunta que apertava em seu peito. Estamos prontos para lutar por tudo isso? Ah! Resposta que viria poderia ser o ponto sem retorno. O silêncio pairou por um instante, como se o mundo tivesse congelado em torno de Teresa. O olhar da multidão refletia uma mistura de ansiedade e determinação. Clara foi a primeira a responder, com a voz firme e cheia de emoção. Estamos juntos nessa, avó. Não vamos deixar que nos calem. A multidão aplaudiu, um som crescente que se transformou em um rugido de apoio. Era como se cada batida dos corações pulsasse na mesma frequência, unindo-os numa só voz. Teresa se sentiu fortalecida, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Mas, mesmo diante daquele espírito de unidade, uma sombra insistente se instalava em sua mente. E se isso não for o suficiente? O desconforto a fazia sentir que estavam apenas tocando a superfície do problema, e as profundezas do que estava por vir eram muito mais sombrias. Com a adrenalina a borbulhar, os jovens começaram a discutir estratégias. Alguém sugeriu criar uma petição online, enquanto outros falavam sobre distribuir panfletos informativos. Teresa, no entanto, sabia que precisavam de mais do que apenas palavras para impedir os planos sombrios daqueles homens de terno. Foi então que uma ideia ousada brotou em sua mente. Vamos fazer um protesto. Uma marcha. Uma demonstração que mostre ao mundo que não temos medo. Falou Teresa, suas palavras atravessando a sala com a força de um turbilhão. Os jovens olharam para ela, surpresos, mas a centelha da sua proposta rapidamente acendeu novos ânimos. As conversas se tornaram mais animadas, e uma nova energia começou a pulsar entre eles. Eles começaram a planejar a data e o local, debater cartazes e organizar a logística. Vamos nos reunir na Praça Central na próxima sexta, gritou Clara, seu rosto iluminado pela determinação. Precisamos de todos lá. Vamos fazer uma marcha que ecoará por toda a cidade. As mensagens começaram a ser compartilhadas instantaneamente, com os jovens empolgados criando grupos nas redes sociais. Mas enquanto a esperança crescia, Teresa não conseguia afastar a inquietação que a seguia. Era um frio na espinha, uma percepção crescente de que estavam sendo observados. Em meio ao furor, ela sentiu um olhar penetrante voltado para ela. A tensão fez o coração dela disparar rapidamente. No canto da sala, o homem de terno, que havia avisado Teresa sobre os riscos, agora parecia mais ameaçador. Ele estava longe, mas havia algo em sua postura que fazia com que cada passo que ele dava em direção da porta parecesse uma promessa de conflito.
Os murmúrios da multidão começaram a se dissipar. Quais seriam os verdadeiros riscos que enfrentavam? Precisamos ter cuidado. Não estamos lidando com qualquer um, Teresa alertou, mas sua voz, no calor do momento, ganhou contornos de incerteza e dúvida. As energias vibrantes começaram a murchar, e a incerteza esfriou o clima de euforia. Vamos fazer isso, sim, insistiu Clara, vendo o medo nos olhos da avó. Não podemos deixar que eles nos impeçam. Juntas, somos mais fortes. As palavras de Clara trouxeram um pouco de alívio a Teresa, mas o peso do que estavam para enfrentar parecia ainda maior. As horas seguintes foram dedicadas a preparar a marcha, mas a ansiedade de Teresa não diminuía. Cada passo que ela dava em direção ao protesto parecia levar ao abismo. E se tudo acabar em tragédia? Pensou, seu coração disparando novamente. Enquanto a noite caía e a cidade se iluminava, Teresa olhou pela janela e viu um grupo de jovens se reunindo na praça, prontos para se manifestar. O orgulho a envolveu, mas junto vinha o receio. Era um ponto de não retorno. Lutar ou se calar? O desfecho era incerto. Ela estava prestes a tomar uma decisão definitiva quando seu celular vibrou com um aviso. Um novo vídeo tinha sido compartilhado, e o que estava prestes a ser revelado poderia mudar toda a dinâmica da luta. O medo e a esperança se entrelaçaram dentro dela, mas precisava saber. O que estava no vídeo poderia ser o que faltava para unir ou desmantelar todo o movimento. Teresa respirou fundo e clicou. A tela iluminou seu rosto, e, com os olhos arregalados, ela vislumbrou o que poderia mudar tudo. O que seria? A verdade nunca foi tão próxima, e suas consequências poderiam ser devastadoras. Os olhos de Teresa se fixaram na tela do celular, enquanto o vídeo começava a passar. Ao fundo, uma música envolvente marcava o ritmo da revelação, e a imagem de um café lotado na estrutura da cidade aparecia. Ela assistia, ávida, o coração acelerado. A primeira cena mostrava um grupo de jovens em discussão, e, à medida que o vídeo avançava, rostos conhecidos surgiam um a um. Entre eles, estava Kenji, um local respeitado que se tornará um defensor da comunidade, mas também um dos primeiros a cruzar caminhos com os homens de terno. As palavras do vídeo eram duras. Kenji falava sobre os interesses obscuros que estavam sendo manipulados nas sombras, uma grande traição à cidade e a todos que dela dependiam. Esses homens não estão aqui para nos ajudar, eles querem nos silenciar. Gritava ele, e cada palavra parecia um choque em Teresa. A câmera focou em um documento que listava a lista de propriedades que estavam prestes a ser compradas a preços irrisórios, um verdadeiro golpe contra aqueles que já tinham pouco. A indignação de Teresa crescia, e a dúvida que a seguia se transformou em raiva. Era isso. Era a verdade que todos precisavam conhecer. A tela do celular piscou e mostrou uma cena em que jovens se preparavam para um protesto semelhante ao que eles estavam planejando. Cada fala deles enchia Teresa de esperança. Juntos, somos mais fortes. Repetiam, como se soubessem que aquelas palavras ecoariam. Vamos lutar por um futuro que seja nosso. O vídeo, então, mudou e focou em uma majestosa bandeira erguida com ainda mais fervor. Nós somos a voz do amanhã. Um eco coletivo pulsava pelo ar. Teresa sentiu, essa chama que se acendia. Ela sabia que não poderia permitir que isso acabasse ali. A luta que estavam prestes a travar era mais do que um protesto, era uma batalha por dignidade. Com um novo ímpeto, Teresa se levantou. A urgência foi como um chamado. Precisamos reunir todos nós, agora, disse, com uma intensidade que fez todos se virarem para ela. Temos uma oportunidade, e não podemos deixá-la escapar. As mentes dos jovens, antes um pouco desanimadas, brilhavam com uma nova luz. Precisamos compartilhar esse vídeo, sugeriu Clara, e os olhos dela brilhavam de animação. Todo mundo imediatamente se dedicou a espalhar a verdade. Os grupos nas redes sociais começaram a ferver com comentários e resgates de vídeos, fotos que traziam à tona o que estava para acontecer com a cidade. As horas seguintes passaram rápido, mas o peso da responsabilidade na mente de Teresa não diminuía. Enquanto todos os preparativos retornavam à vida, uma fraqueza se esgueirou pelo fundo de sua mente. E se tudo isso não fosse bastante? Então, uma nova notificação apareceu na tela do celular. Um aviso de que algo estava indo para frente. Algo que poderia mudar tudo. Amanhã será o dia do encontro dos líderes que tentam nos silenciar. Um único passo em falso, e tudo pode desmoronar. O coração de Teresa parou por um instante. Eles estavam prestes a se medir contra inimigos realmente perigosos.
Temos que saber o que está acontecendo, e rápido, ela pensou, sentindo a pressão do tempo palpitar em seu peito. O que ela não sabia é que esse passo em direção à verdade a levaria a um dilema inesperado, e que ao entrar na escuridão, ela encontraria mais do que apenas a luta por justiça. Poderia a coragem dela despertar uma onda de transformação não apenas na cidade, mas também dentro dela mesma? A tensão no ar era palpável, e as reviravoltas estavam apenas começando. Na manhã do grande protesto, o sol brilhou radiante, como se a cidade soubesse que estava prestes a ser marcada por uma mudança profunda. Dona Teresa acordou cedo, seu coração pulsando com uma mistura de ansiedade e determinação. O dia prometia ser decisivo para ela, Clara e toda a comunidade. Enquanto se preparava, Teresa olhou para o reflexo no espelho. A blusa verde, que sempre fazia lembrar seu marido, agora parecia carregar uma nova energia da luta. Clara, ao seu lado, estava vibrante, com um cartaz a tiracolo que dizia "Nossas vidas importam". O brilho nos olhos da neta fez sorrir, e nesse momento, Teresa percebeu que não estava sozinha. Elas eram fogo e paixão, unidas por um propósito maior. Chegando à praça central, o coração de Dona Teresa saltou ao ver a quantidade de pessoas reunidas. Famílias inteiras, jovens e idosos, todos com olhares determinados e cartazes que clamavam por justiça e respeito. Uma onda de esperança percorreu seu corpo. O protesto, que um dia parecia uma ideia distante, agora se tornava realidade. O murmúrio na multidão subiu, formando um canto poderoso. Teresa, com a voz embargada de emoção, subiu em uma das estruturas improvisadas para se dirigir a todos. Hoje, estamos aqui para mostrar que não seremos ignorados. Cada um de vocês representa uma história. Precisamos de nossos direitos. Precisamos ser ouvidos. A multidão estourou em aplausos, e a confiança de Teresa cresceu. Os homens de terno, que antes pareciam invencíveis, foram confrontados por essa maré de vozes. Pilares de um sistema que juravam ser inabalável estavam começando a mostrar fissuras. O repórter, à frente, capturou cada palavra, sua câmera inclinada sob a luz do sol brilhante, enquanto Teresa falava com paixão. Não estamos apenas lutando por nós, mas por todas as gerações que virão. Nossos filhos e netos merecem um futuro que não esteja baseado em lucros, mas em dignidade. As palmas e gritos de apoio ecoaram como uma onda, impulsionando Teresa para mais longe. Por outro lado, os homens de terno pareciam nervosos. Um dos seus, que outrora se mostrará indiferente, agora olhava incrédulo. Teresa podia sentir o medo, mesmo que ele não quisesse admitir. Aquela força coletiva era inegável, algo estava mudando. Em meio ao fervor do protesto, Clara se posicionou ao lado da avó, levantando seu cartaz. Nossas vidas, nossas escolhas. A garotinha gritou, seu foco intenso e sua energia contagiando a todos ao redor. Teresa contemplava, seu coração se enchendo de orgulho. Clara era o futuro que ela tanto lutava para proteger, e saber que ela também estava ali, ativa e viva, era tudo o que precisava. Enquanto o movimento avançava, Teresa se virou para Clara e disse: "Isso é apenas o começo, meu amor. Juntas, vamos mudar o mundo." A comunhão de vozes não passou despercebida e, do outro lado, sentiram um eco de resposta. A tensão no ar aumentou quando os homens de terno finalmente se decidiram a reagir. Um dos executivos, agora nervoso, subiu ao palanque improvisado com semblante tenso. "Vamos abordar isso com a razão. Precisamos conversar, não é esse o momento para desordem." Um grito veio da multidão. "Vocês não estão ouvindo." Ecoou, e a determinação aumentou. Teresa compreendeu que a hora de aceitar conversas vazias já tinha passado. A única conversa que queremos ter é sobre ações. Ações que tragam a mudança que nossa comunidade merece. Sua voz saía com uma força que parecia desafiar o próprio ar. O clima estava tenso, mas não havia volta. A comunidade estava unida, e em sua frente estava a chance real de transformar não apenas suas vidas, mas a de cada um ao seu redor. Teresa deu um passo à frente, decidida, e com a voz firme declarou: "Vamos assinar uma petição e exigir que essas mudanças sejam implementadas agora. Se eles não se importam com nossas vozes, terão que ouvir nossas ações." E assim, um clamor de apoio se instaurou. As pessoas começaram a escrever suas assinaturas em papéis que havia trazido, um gesto simbólico que transcendia a sua importância. A luta de Dona Teresa não era apenas por seus direitos, mas pela dignidade de um povo inteiro e por uma nova geração. As vozes unidas estavam prestes a causar um impacto que os poderosos no poder nunca imaginaram.
Naquela praça, eles estavam escrevendo uma nova história. No entanto, uma nova revelação aguardava nos bastidores. Um movimento furtivo, uma conversa sussurrada, planos que pareciam não apenas ameaçar tudo que construíram, mas também a própria segurança de cada um deles. O desejo de luta havia se tornado um risco. Estamos prontos para lutar por tudo isso. A voz de Teresa ecoou mais uma vez, e, enquanto todos respondem gritando em uníssono, ela sabia que não era só uma batalha contra a injustiça, mas um chamado à transformação pessoal e comunitária. Elas estavam unidas, e nada poderia apagar essa chama. Assim, Dona Teresa e Clara, lado a lado no meio daquela multidão, tornaram-se símbolos de esperança e resiliência. E, no fundo de seus corações, elas sabiam que, independentemente dos desafios adiante, já haviam mudado tudo. O futuro começava a abrir suas portas, e elas estavam prontas para a ISS. Se você acredita na força da união e na coragem de cada um, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que revelam a luta por justiça e dignidade. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essa luta chegue a mais pessoas. Comente suas reações e sentimentos sobre essa transformação incrível. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ouvir essa mensagem. Este é o momento de mostrar seu apoio e não espere nem mais um segundo para agir. Só verdadeiros fãs fazem a diferença.